Fala, minha gente, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui um Carregando a Cruz um pouco diferente, né? Pela temática, pelo conteúdo, não tem roteiro, né? Então eu quero fazer uma reflexão aqui. Você está vendo aí no título, né? Monarque, Adrilles Jorge e a nossa a liberdade de expressão e o cristianismo. O que a gente tem a ver com isso, né? Talvez, né, numa primeira análise, nós cristãos tenhamos a ideia assim, não, ficar de fora, isso é coisa da mídia e tudo mais. Bom, nós vivemos um momento no Brasil que a tendência é o que as pessoas não gostam, elas atacarem. Esse momento de polarização e tudo mais. Então, aquilo que eu sou contra, eu ataco e eu calo. Eu quero calar aquele que fala contra mim, né? E sim, isso é uma postura ditatorial tanto da direita quanto da esquerda. É fato. A direita radical ela tem a postura de calar quem não concorda, a esquerda da mesma forma. No ambiente religioso, isso também acontece. Com outros mecanismos, outras questões, mas acontece. Tá? Ou seja, guardadas as proporções, parece que é uma tendência humana querer calar aquilo que o incomoda. Ou seja, tolerância não é o forte da humanidade. Nunca foi. Tá? Nunca foi o forte da humanidade. Como lembra o professor Clóvis de Barros Filho, né? Você tolera aquilo que te incomoda. Você só é tolerante quando você aceita conviver com aquilo que você não concorda e aquilo que te incomoda. Mas também nessa linha nós temos aí o paradoxo da tolerância, né, trazido por Karl Popper, e ele trabalha a ideia de que se você tolera os intolerantes, você acaba matando a própria tolerância. Porque se você tolera aquele que é intolerante, uma hora ele vai ter poder e autonomia para acabar com aqueles que ele mesmo não tolera. Portanto, nós não podemos tolerar a intolerância. Por isso que Karl Popper chama de um paradoxo da tolerância. Ao mesmo tempo que você prega a tolerância, você não pode tolerar o intolerante. O problema, gente, é que como nós vimos Monarque, Adrilles sendo cancelados, o detalhe é o seguinte: Lula está gritando aos quatro ventos controle social da mídia. Essa semana eu não só vi o vídeo, como postei o vídeo no meu Instagram, o Lula dizendo que vai, se eleito, vai colocar as igrejas no seu devido lugar. Olha, olha que interessante. E aí eu uso a ideia de não tolerar os intolerantes contra determinadas pessoas, mas tolero a intolerância de outras. Ou seja, como eu coloquei na thumbline, né, na foto de capa, a liberdade está em risco. Senhores, amigos, irmãos que ouvem, né, que acompanham, eu vou ver se eu acho a capa aqui, eu não sei se eu vou achar, mas tem um livro do pastor Haralan Popov, né? Popov é assim mesmo que pronuncia o sobrenome. O nome dele é que eu estou em dúvida se é assim que pronuncia, se é Haralan, uma coisa assim. É um pastor búlgaro que ele conta o quanto ele foi torturado, gente, torturado mesmo, pelo regime socialista na Bulgária, durante o regime da União Soviética. Quando a União Soviética conquista, né, a Bulgária, ele então passa a ser perseguido pelo, pelo regime, como todas as igrejas, né? Torturado. O livro ele chama Torturado por Sua Fé. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem, tá aqui. Vou mostrar para vocês, né, em vez de colocar na tela, eu vou mostrar para vocês a capa. Só um minuto. É esse aqui, ó. Vou deixar no link também. Esse livro, gente, ele está disponível pela Fiel, pela editora Fiel, gratuitamente, tá? Então, quem desejar ler, ó, Torturado por Sua Fé. Olha só, é esse aqui, ó. Torturado por Sua Fé, tá? Esse livro, Haralan Popov. Não sei se é Aralan ou Haralan, né? Não sei a pronúncia exata. Mas é esse livro, Torturado por Sua Fé. Gente, é absurdo o livro. Eu lembro que eu li ele, tão interessante que eu achei, eu fui lendo, eu cheguei a sonhar com essas torturas, de tão impressionante que é o relato desse pastor. Então, o que o cristianismo tem a ver com isso? Gente, se nós perdemos a nossa liberdade de expressão, os púlpitos das nossas igrejas estarão comprometidos.
Os pastores não vão poder pregar mais. Sem a chancela do Estado. Se você assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, não sei se é acho que é no final do 2 e no início do 3, aparece nessa questão do controle sobre a pregação. Né? Eu não estou aqui tratando da produção, se o filme é bom, se ele é realista, se não é. Né? Eu só estou alertando que aquilo é um perigo, que pode acontecer. E nós temos um candidato à presidência da República que fala abertamente em controlar as igrejas, em controlar a mídia, em controlar a liberdade de expressão. E nós temos casos de cancelamento. Ah, Marcelo, você está defendendo o monarca? Gente, uma análise rápida. Até o pastor Iago Martins falou que o monarca, em certa medida, merece o que está acontecendo com ele. Né? E eu concordo com o argumento do pastor Iago Martins no seguinte sentido. O canal Flow hoje é um canal gigantesco. Então não dá para um jovem ir fazer o programa bêbado ou usando droga ao vivo ali. Não dá para ter essa mentalidade inconsequente, essa irresponsabilidade. É um canal muito grande. Ou seja, de certa forma ele merece porque ele foi imaturo. O monarca não entendeu o tamanho que eles alcançaram. Ele não entendeu a responsabilidade que ele tinha como comunicador. E continuou sendo o mesmo menino que fazia live de jogos no passado, que eu nem acompanhava, acompanho só o Flow. Né? Mesmo se não acompanha, assista os cortes, né? São 3, 4 horas de programa ali, uma tarde inteira. Como é que você para seu trabalho para assistir um podcast 4 horas no meio da tarde? Não tem como. Né? Então assista alguns cortes de pessoas que eu gosto, que eu admiro. Né? E grandes mentes passaram por lá. Luiz Felipe Pondé, embora eu discorde de muita coisa na área da política mesmo, com o Luiz Felipe Pondé, Cláudio de Barros Filho passou por lá, até citei ele aqui, Rodrigo Silva, na minha opinião, um dos maiores intelectuais em atuação no Brasil, é o doutor Rodrigo Silva, né? Pelo menos ele era pastor, não sei se ainda é, né? Pastor da Igreja Adventista, tem minhas divergências teológicas, óbvio, né? Só dele ser da Igreja Adventista já se percebe que há divergências teológicas, né? Eu que sou assembleiano, criado em teologia pentecostal, né? Óbvio que eu tenho as minhas divergências, não só na questão de dons espirituais, do pentecostalismo, como também escatologia, tudo, uma série de coisas, né? Até formação do universo, a gente tem divergências. Né? Se você lê o livro do Dr. Rodrigo Silva, você vai ver que eles têm concepções e ilações sobre o universo que não são muito ortodoxas, né? E, obviamente, a gente tem as nossas discordâncias, mas é um intelectual brilhante. Então, esses caras iam lá, falavam por 3, 4 horas. O próprio Iago Martins, que eu citei, teve lá mais de uma vez, inclusive, ele fala isso na live dele. Portanto, eles não entenderam a grandeza disso, tá? E aí, para você que não assistiu lá o que o Monark fez, ele irresponsavelmente defendeu uma ideia libertária de que não deveria ser crime um partido nazista. Né? Agora, claro, isso é um absurdo, né? O nazismo matou 6 milhões de judeus, é uma ideologia completamente anti-humanista, é uma ideia de supremacia. É importante entender que o nazismo não perseguiu só judeus, né? Negros, homossexuais, qualquer pessoa que não tivesse o padrão da chamada raça ariana, que não existe, né? Mas o padrão alemão ali, né? De estereótipo, de genética e tudo mais, era desprezado e até morto. Praticava-se eugenia, tá? Não sei se você assistiu, mas se tiver interesse, assista a série do Prime Videos, né? O Homem do Castelo Alto. Tem lá um trecho, né? Se não me engano, na segunda temporada, retrata a eugenia. É um filho de um dos grandes, um dos líderes lá, alto escalão, né? Do Reich, do nazismo. Ele tem uma doença e ele precisa reportar isso ao Estado, e certamente o Estado vai matá-lo, né, por causa dessa eugenia. Então, veja, é um regime absurdo. Então, dizer que pode, não pode, né, não dá. O problema é que as pessoas são tão mal informadas que o socialismo é tão intolerante quanto o nazismo. São primos. A questão é que o socialismo ele é melhor, ele tem mais... O pessoal da esquerda, né? Eles sabem fazer marketing. Mas socialismo e nazismo, e aí eles conseguiram, ao longo da história, dissociar um do outro.
Mas é bom lembrar, né, como o próprio Bruno Garchagen postou recentemente no Instagram dele, Stalin e Hitler fizeram um acordo, né? Eles andavam de mãos dadas, né? Durante um longo período. Né? Depois que Hitler, conquistado o Oriente, ele se volta, né, para o Ocidente, ali em direção à Rússia, onde ele perde a guerra. Os historiadores colocam ali a Batalha de Stalingrado, o momento que Hitler perdeu a guerra. Ele não dá conta do inverno, né, do inverno ali do norte da Europa, ali antes de chegar em Moscou. Ele não dá conta, o exército começa a morrer. Em Stalingrado tem lá o Vassili, né, que é um atirador de elite do Exército Vermelho, o Exército Soviético. E aí eles conseguem vencer. Tem um filme, Círculo de Fogo, que mostra exatamente a Batalha de Stalingrado. Assiste lá, que é um excelente filme, até com excelentes atores e uma excelente produção. Assiste que vale a pena, tá? Mas ninguém percebe que eles andavam juntos. A diferença entre nazismo e socialismo é o discurso legitimador. Eu falo isso sempre. O socialismo pauta-se na briga de classes, né? O opressor e o oprimido. Isso foi reformulado pela Escola de Frankfurt e depois pelo italiano Antonio Gramsci. Né? Então, a figura do opressor e do oprimido, elas são alteradas, né, para contextualizar com o período atual. Tá? Mas a ideia que legitima o regime socialista é a ideia de que não, nós vamos promover a igualdade das classes, ninguém mais vai passar necessidade. Discurso lindo. Né? O discurso nazista é um discurso nacionalista, é um discurso segregacionista, portanto, ele demonstra maldade. Ou seja, os nazistas são ruins de marketing, né? São péssimos, enquanto os socialistas são excelentes no marketing. Né? Nisso aí a gente tem que concordar que eles são mais inteligentes. Mas o modus operandi é o mesmo, a forma de agir é o mesmo. Um Estado totalitário, um Estado que resolve tudo, que interfere em tudo, na economia, na família, nos costumes, enfim, em tudo. Ok? Portanto, dizer, aí a gente vem para cá, de novo, o monarca defendeu o nazismo? Acredito que não. Ele nem tem noção, né, com todo respeito a ele, né, como pessoa, mas não me parece que ele tenha efetivamente condição, né, de conhecimento, de embasamento argumentativo para realmente definir o que é nazismo, então defender ou acusar, e por aí vai. Né? Não dá. Né? O que me chama atenção é o problema que nós somos intolerantes, sim, com o nazismo, correto? Mas toleramos as ideologias socialistas, que são tão autoritárias e ditatoriais quanto. O caso do Adrilles, gente, vamos comentar rapidamente aqui, o vídeo não ficar muito longo. O caso do Adrilles é mais aberrante, é mais absurdo. Né? O Adrilles Jorge passa meia hora condenando o nazismo, falando sobre o monarca, inclusive, e no final ele dá um tchau. Pela gravidade da situação ali, né, ele não dá aquele tchau sorrindo, né, que ele dá lá no Morning Show e tudo mais, que ele vai... E aí dizem que esse gesto é um gesto nazista, dizendo que Hitler aceitava a saudação fazendo isso. Né? Saudação nazista, aquela de esticar a mão, né? E aí pode ser que agora, só por eu repetir esses gestos aqui, pode ser que alguém fale alguma coisa. Se bem que o canal é pequeno, pouca gente assiste, não sei. Dificilmente vai viralizar e dificilmente vai chegar a ter alguma repercussão desse tipo. Mas aí eles falam que esse gesto era... De fato, o Hitler fazia esse gesto. Né? Quando as pessoas o saudavam, né? Ele respondia com esse gesto. E aí eles atribuem esse gesto ao Adrilles. Absurdo. Sendo que meia hora de discurso, ele falando contra o nazismo, comentando a situação do monarca, e aí eles ainda têm a cara de pau de falar que ele está fazendo um gesto nazista. Absurdo isso. Não tem lógica isso. Tá? E pior, a Jovem Pan vai lá e demite. Né? Com todo respeito, mas eu preciso aqui criticar a Jovem Pan, rádio que eu ouço praticamente diariamente, tá? Quase todos os dias, sei lá, é de 4 a 5 vezes na semana, às vezes 6, né? Porque no domingo geralmente eu não ouço. Né? Mas às vezes 6 vezes na semana eu ouço a Rádio Jovem Pan, ouço o jornalismo da Pan, e sinceramente, aquele slogan, né? Aquele slogan, aquela chamada que eles estão usando, a rádio
que é independente. Desculpa, mas isso não é postura de uma rádio independente. Uma rádio independente iria dar voz ao Adrilles, iria deixar ele se justificar e iria bancar e falar, não, funcionário nosso, comentarista nosso não vai ser cancelado. Isso seria uma rádio independente. Desculpa, Jovem Pan. É a mesma coisa que aconteceu com Constantino uns tempos atrás e a Jovem Pan trouxe ele de volta. Espero que tragam a Adrilles de volta. Peçam desculpas e façam uma nota pública. Você não é obrigado a gostar do Adrilles. Adrilles não é o melhor, não é o comentarista que eu mais gosto. Pode dizer que ele não é o melhor. Alguns ele provavelmente é. Ele não é o comentarista que eu mais gosto da Pan. Mas isso não me dá o direito de ser cretino, de ser mau caráter com o profissional, tá? Ele é um escritor, né? Nunca li nada que ele escreveu, mas você tem que respeitar a pessoa. Respeitar a pessoa, como ser humano. Eu falava isso dentro de sala de aula há pouco tempo, tá? Há uma semana atrás. Eu falava disso em sala de aula. Respeitar as pessoas como pessoas. Enquanto a gente não parar de falar, estatisticamente é negro que morre, não, é uma pessoa que morre. Toda essa polarização é porque eu não vejo o outro como pessoa. Eu vejo o outro como meu inimigo, como quem pensa diferente. Não, ele é uma pessoa que pensa diferente de você, mas aprenda a respeitar. E o problema hoje, nessa cultura de polarização, de cancelamento e tudo mais, que só me assusta o assassinato de pessoas que podem ser símbolo da minha causa. Só me assusta a violência contra pessoas que são líderes da minha causa. O assassinato cruel de pessoas que não fazem parte do meu grupo político, do meu grupo étnico, tá tudo certo. Cancelar opiniões de pessoas que são contrárias a mim, tá tudo certo. Agora, o meu ídolo político dizer que vai colocar as igrejas no lugar delas, sem considerar que são cidadãos que ali estão. Realmente, a instituição não tem que ter influência no Estado. Mas ali são pessoas que pensam, são cidadãos, que têm direitos. E têm direito a opinar politicamente. E aqui está o grande perigo. A nossa liberdade está sendo cada vez mais diminuída, cerceada, perseguida. Tá? Esse é o problema. Esse é o grande risco. O meu ídolo pode falar o que ele quiser, pode ameaçar o que ele quiser, pode falar que vai controlar as mídias sociais, controlar a imprensa, controle social da imprensa. O STF já disse que a lei de imprensa é inconstitucional porque a liberdade de expressão está garantida. Mas mesmo assim, tá lá. Vão controlar, vão regulamentar. Gente, controle social é censura. É censura. É poder do Estado. Hoje, o ex-ministro e deputado federal Marcelo Álvaro Antônio postou lá, eu comentei, inclusive, a postagem dele, né? Eu o conheço pessoalmente. Aí ele postou o Lula falando abobrinha de novo. Comparando, dizendo que a China tem um Estado forte, no Brasil nós precisamos de um Estado forte. Claramente, ele está dizendo que ele quer implantar uma ditadura no Brasil. E ninguém enxerga. O outro pode ser cancelado, o meu ídolo não. E claro que existe uma ala radical que faz isso com o Bolsonaro, que também está errado. Tá? Também está errado. Então, gente, eu quero encerrar aqui fazendo uma rápida reflexão. E a gente fala muito, né? Já toquei no nome do Bolsonaro. A gente fala muito que o presidente é uma ameaça à democracia. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, e desculpa, tá? Qualquer pessoa que pense um pouco, que tenha a sinceridade, que tenha caráter, que tenha honestidade intelectual, ela sabe que o STF, o judiciário, é um risco muito maior para a nossa democracia do que o atual presidente. Tá? O atual presidente ele não tem medo de liberar armamento. O governo que tem medo de liberar armamento é porque quer implantar uma ditadura. Né? Pessoas armadas, bem treinadas, é mais difícil de controlar, mais difícil de dominar. Tá? E outra coisa, né? Governos ditatoriais, muitas vezes, não raro, se associam a regimes, a grupos terroristas, a grupos de crime organizado, tá? Não é à toa que a grande coisa de regimes socialistas é relaxar o direito penal, tá? Porque, querendo ou não, essas pessoas fazem um serviço sujo muitas vezes.
uma população armada consegue resistir ao crime organizado, tá? Não estou aqui defendendo armamento, eu mesmo não sei se eu teria arma, né, ou se eu faria o treinamento para isso, não sei, tá? Mas o cidadão tem que ter liberdade de escolha e liberdade para se defender e defender a sua família, tá? Como ele achar melhor, fazendo estudando artes marciais, fazendo curso de defesa pessoal, ou até mesmo usando armamento dentro da sua casa, tá? O cidadão tem que ter liberdade, ok? Então essa é a minha reflexão. Só quero frisar que há um risco sim contra a liberdade de expressão nas igrejas, contra nós cristãos, tá? Fica a dica aí, beleza? Porque infelizmente no nosso país nós só cancelamos o outro. A violência contra o outro pode, mas contra as minhas ideias e contra aqueles que fazem parte do meu grupo, aí não. Tem que ser cerceado, tem que usar o poder do Estado para dominar, né? E é o que eu coloquei também na thumbline. É uma tirania disfarçada pela demagogia, tá? Essa ideia, para encerrar aqui, ela vem do pensador Aristóteles, né? Aristóteles, quando ele olha para a democracia romana, ele fala que a democracia romana é a corrupção do sistema político que existia na Grécia, de democracia direta. Né? É importante lembrar que quando Aristóteles vai escrever o seu livro, seu tratado, né, Política, eu tenho ele aqui, mas não sei onde está. Ele já olha para uma democracia romana em declínio, né? Então ele fala exatamente isso. E aí, na modernidade, nas traduções, né, nós temos a democracia grega e a demagogia romana. Então, nas traduções, nós temos que a democracia é a forma pura e a demagogia é a forma corrompida. Né? Mas, na verdade, no original, a forma pura para Aristóteles é o governo político, né? E a forma corrompida é a democracia romana. Tá? E, na verdade, se nós seguirmos, então, a nomenclatura atual, o que nós temos no Senado, felizmente no Judiciário, é pura demagogia. Na boca aí do candidato citado aqui, é pura demagogia, disfarçando a sua sanha tirânica, tá? É isso aí, tá? Eu sei que hoje nós Carregando a Cruz ficou no formato Pensa Comigo, né? Mas se você gostou, comenta, compartilha com alguém aí que você queira que ouça isso. Comenta o que você acha, deixe suas críticas, suas ideias, suas opiniões. Sempre um grande prazer lê-las, ok? É isso aí, agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe.